Há muito tempo, é uma tradição entre os pilotos de caça exibir sua proeza no ar com marcas em suas aeronaves, denotando suas vitórias sobre aviões inimigos. Frequentemente, essas marcas assumem a forma de bandeiras, representando o país de onde veio o oponente derrotado. Um exemplo primordial seria um North American P-50 e um 500 Mustang, pilotado pelo primeiro tenente Curtis, que serviu em ambos os teatros de guerra, onde ele se provou supremamente habilidoso na arte da guerra aérea. A aeronave de Curtis exibia 7 suásticas alemãs, uma única bandeira italiana, uma bandeira japonesa e, estranhamente, uma bandeira dos Estados Unidos. Esta é a incrível história real de como um norte-americano, piloto, derrubou deliberadamente um transporte americano C-47 Skytrain para salvar a vida de todos a bordo. Bem-vindo às guerras do mundo. Louis Edward Curtis nasceu em 2 de novembro de 1919 em Fort Wayne, no estado de Indiana. Após concluir sua educação obrigatória, ele estava frequentando a Universidade Purdue quando a notícia do ataque a Pearl Harbor foi anunciada, levando-o, como muitos milhões de outros jovens americanos, a se alistar para o serviço militar em tempos de necessidade de seu país. Ingressando nos Estados Unidos da América, Curtis entrou no treinamento de pilotos da Força Aérea do Exército antes de se qualificar no Lockheed P-38 Lightning de 2 motores e foi designado para o Esquadrão de Caça 95, Grupo de Caça 82. Chegando no norte da África no final de abril de 1943, Curtis e seus companheiros aviadores se encontraram no meio da luta, enquanto a Luftwaffe alemã tentava desesperadamente conter os aliados, que agora estavam esmagando o corpo da África do Marechal de Campo Rommel, graças em grande parte ao poder aéreo aliado. Tendo mal desfeito as suas coisas, no dia 29 de abril de 1943, ele decolou em seu P-38 Lightning e entrou em combate pela primeira vez. Enquanto voava sobre Kedibon, no nordeste da Tunísia, seu voo foi atacado por um grupo de Messerschmitt Bf-109. Quando a luta começou, Curtis viu um 109 passar à frente de seu Lightning e imediatamente partiu para o abate. Descrevendo a ação mais tarde, ele explicou: um 109 cruzou minha mira em um ângulo de 45 graus, passando para a esquerda. Chutei o leme à esquerda e o segui para baixo. Quando a cerca de 300 metros e com cerca de 30 graus de deflexão, eu soltei uma rajada muito longa. Eu podia ver meus traços curvando à direita em seu nariz. Eu me afastei a 100 metros e passei na frente do 109 que mergulhou e foi direto para lá. Houve um grande respingo e um oval de espuma branca. A luta estava longe de acabar. Curtis, separado de seu voo após abater os Messerschmitts, voltou para se juntar a eles. E avistou outro relâmpago que estava sendo perseguido por 3, um 09 Citação. Eles não me viram e eu dei uma grande rajada no avião da direita. Este 109 estava um pouco atrás dos outros 2 que voavam em uma formação muito apertada. Meus traçadores entraram nele, saíram nuvens de fumaça preta e branca e ele fez uma virada de asa e foi direto. Fixado em atacar o relâmpago, os pilotos alemães restantes não pareciam perceber que haviam perdido seu camarada atrás deles e continuaram atirando no relâmpago em fuga, permitindo que Curtis se virasse atrás deles. Citação: eu fiz um tiro de deflexão de 30 graus no líder, fechando para 20 graus e fazendo cerca de 350 milhas por hora. O 109 explodiu em chamas, explodiu e caiu na água. O outro 109 estava despejando chumbo no P-38. Eu virei para a cauda dele, atirei uma rajada, errei e o 109 se dirigiu para casa. Infelizmente, apesar deste esforço incrível, o outro P-38 Lightning havia sofrido tanto dano do ataque alemão que também caiu no mar, e o próprio Curtis agora estava em apuros. Apesar das longas pernas do P-38, ele havia gasto tanto combustível na luta que agora não tinha alcance para retornar à base. Em vez disso, ele pousou em um leito de rio seco, onde esperou os engenheiros chegarem com combustível e pranchas de aço para decolar com segurança. Após este batismo de fogo, Curtis adornou seu P-38G com o nome Bom Diabo e uma arte no nariz que apresentava Lúcifer com uma auréola acima de sua cabeça.
Em 13 de maio de 1943, o Afrika Korps de Rommel rendeu-se, mas Curtis e seus companheiros aviadores não tiveram alívio, pois agora focavam no Mediterrâneo e no aliado sul-alemão, a Itália. Em 19 de maio, o 82º Grupo de Caça escoltou os bombardeiros North American B-20 e 5 Mitchell, que retornavam de um ataque em alta velocidade, com 8 Messerschmitts os perseguindo agressivamente. Recontando o que aconteceu em seguida, Curtis disse: "Meu líder perseguiu um Mi-109 fora da cauda do primeiro elemento, e outro entrou em um ângulo de cerca de 30 graus. Eu o derrubei. Fomos atacados de novo e todos pareciam confusos. 3 Mis rápidos e persistentes mergulharam em nós pela retaguarda. Demonstrando agressividade no ar, Curtis se voltou contra eles e atacou. Sua primeira rajada de tiros errou o alvo, mas a segunda acertou em cheio, crivando o caça alemão com balas de calibre 50, ferindo-o mortalmente e enviando-o para o Mediterrâneo. Com essas vitórias adicionais, ele agora era um as. Voando intensivamente durante o verão de 1943, em 24 de junho, ele adicionaria uma baixa italiana em outra missão de escolta. Menos de uma semana depois, ele danificou um Bf-109 enquanto voava cobrindo o topo para os desembarques aliados na Sicília, após o que foi condecorado com a Cruz de Voo Distinto. Sua citação para o prêmio dizia: "A maneira habilidosa e zelosa com que ele procurou o inimigo e o destruiu, sua devoção ao dever e coragem sob todas as condições, servem de inspiração para seus companheiros de voo. Suas ações nessas ocasiões refletem o maior crédito para si mesmo e para as Forças Armadas dos Estados Unidos." Mas infelizmente para Louis Curtis, a sorte estava prestes a lhe dar uma mamão. Em 27 de agosto de 1943, Curtis e seus companheiros americanos, escoltando outra missão de bombardeio B-20 e 5 para Benevento, na Itália, foram atacados por mais de 50 caças do eixo perto de Nápoles. Durante o curso do voo, Curtis adicionaria mais 2 caças alemães à sua lista de abates, mas a situação se inverteu e seu Lightning foi atingido por fogo inimigo. Seus companheiros não sabiam ao certo o que houve com Curtis, pois seu avião foi avistado pela última vez em combate próximo à costa. Sua mãe, Esther, contou mais tarde como estava quase certa de que seu filho havia sido tirado dela para sempre, com seu corpo sendo perdido no Mediterrâneo. Na verdade, Curtis conseguiu fazer seu avião pousar em uma praia cerca de 10 milhas ao sul de Salerno. Percebendo que não havia escapatória, ele rapidamente começou a destruir seu precioso P-38 para evitar que caísse nas mãos do inimigo antes que as tropas do eixo chegassem e o fizessem prisioneiro. Curtis e outros prisioneiros de guerra aliados foram mantidos em um mosteiro próximo a Roma, mas em menos de uma semana, ele participou de uma fuga. Fora. Infelizmente, Curtis e alguns outros foram rapidamente recapturados, mas um deles, o tenente Edward Jaw Hyland, escapou para as linhas aliadas, onde revelou os nomes de seus companheiros de fuga, permitindo que amigos e familiares de Curtis soubessem que ele estava vivo. Tendo se provado um cliente difícil de lidar, seus captores colocaram Curtis em um campo de segurança máxima italiano. No entanto, estava claro para ele e seus companheiros de prisão que algo não estava bem com seus guardas italianos. Depois de apenas 4 dias no campo, Curtis soube que os italianos tinham assinado um armistício com os aliados e deveriam entregá-los aos alemães. No entanto, desiludidos com o fascismo, os guardas italianos ajudaram na fuga de muitos no campo, incluindo Curtis, até mesmo dando armas a alguns deles. Sabendo que os exércitos aliados estavam invadindo pelo sul, Curtis e mais alguns do campo passaram quase 8 meses vagando pelo campo em direção às tropas aliadas, desviando de patrulhas alemãs, procurando comida, dormindo em cavernas e até trabalhando com partidários antifascistas. No dia 27 de maio de 1944, 9 meses após seu primeiro aprisionamento, ele estava escondido em um curral de cabras quando ouviu tiros à distância. Ao sair para investigar, ele ficou eufórico ao encontrar elementos avançados do 8º Exército Britânico por perto e logo estava a caminho de Fort Wayne para uma verdadeira recepção de herói.
ansioso para voltar aos céus e retornar à luta, seu antigo status de prisioneiro de guerra o proibiu de retornar à Europa. O medo era que, se ele fosse abatido novamente, a rede de partidários e grupos de civis que o ajudaram e seus camaradas estariam em risco se ele cedesse sob tortura. Portanto, decidiu-se enviá-lo para o Teatro do Pacífico para se juntar à guerra contra o Império Japonês. Além de uma mudança de cenário, a transferência também o fez dispensar o P-38 Lightning de 2 motores e, em vez disso, voar o excelente North American P-50 e um 500 Mustang, considerado por muitos o Cadillac dos céus. Curtis e seu novo esquadrão, o 4º Esquadrão de Caça do 3º Grupo de Comando Aéreo dos Estados Unidos da América da 5ª Força Aérea, chegaram às Filipinas no início de janeiro de 1945. Um mês depois, Curtis decolou para interceptar um avião de reconhecimento japonês Mitsubishi Kai-40 e 6 apelidado de Dyner pelos aliados. Os Dyners eram aeronaves excepcionalmente difíceis de abater, sendo capazes de voar a mais de 400 milhas por hora a 20.000 pés, com o Mustang de Curtis tendo apenas 40 milhas por hora de ultrapassagem nas melhores circunstâncias. Porém, o habilidoso curdo não deixaria o avião de reconhecimento escapar, derrubando-o com suas 650. Isso não só lhe deu sua 9ª vitória, mas também o fez entrar para um grupo de apenas 3 pilotos aliados que haviam abatido pelo menos uma aeronave alemã, italiana e japonesa durante a guerra. Um as do eixo triplo. Como parte das comemorações, ele e seus companheiros passam a noite aproveitando a companhia de um grupo de enfermeiras locais. Apenas 3 dias depois, em 10 de fevereiro de 1945, Kurdish liderou um voo de 4 Mustangs para a ilha de Formosa, a cerca de 400 milhas de distância, em uma missão de reconhecimento armado. O objetivo deles era localizar um aeródromo japonês recém-construído que se suspeitava estar na ilha, mas a empreitada parecia ser infrutífera, e então eles voltaram para casa passando sobre a ilha Bataan no Estreito de Formosa. Lá, as coisas se complicaram rapidamente. Eles de repente avistaram uma pista de pouso japonesa e alertaram os pilotos japoneses que decolaram para interceptá-los. Na luta que se seguiu, o voo de Curtis derrubou 2 dos aviões japoneses e continuou a metralhar o restante no chão, mas eles não saíram ilesos. Um de seus pilotos, o tenente Lacroix, levou vários tiros durante o confronto e, ao tentar escapar, foi forçado a se ejetar sobre o mar. Curtis ordenou que outro de seus voos retornasse à base para organizar mais Mustangs para atacar o aeródromo, enquanto ele e seu ala restante ficaram para trás, esperando coordenar o resgate do piloto abatido por um hidroavião. Em seguida, ele atacou novamente o aeródromo para impedir que os japoneses decolassem. Foi quando ele estava se retirando de seu ataque que avistou uma aeronave bimotor à distância se aproximando da ilha, aparentemente prestes a pousar. Observando a aeronave com atenção, ele começou a reconhecer a forma do que antes pensou ser um avião de transporte japonês L-2D, codinome Tab. No entanto, à medida que Curtis se aproximava, ele começou a perceber que na verdade era o famoso C-47 Skytrain e estava com marcas americanas. Ainda acreditando que a aeronave deveria estar sob controle japonês, pois do contrário, não se aproximaria do aeródromo, ele sentiu raiva ao ver as marcas americanas. Relembrando seus pensamentos mais tarde, ele disse: "Esses malditos japoneses consertaram um dos nossos veículos sem nem tirar as marcas." Ao se aproximar da aeronave, ele reconheceu as marcas da unidade como pertencentes ao grupo de transporte de tropas 317, conhecido como Jungle Skippers. Com os pilotos aparentemente indiferentes aos caças ao lado deles, ele rapidamente percebeu que este era um de seus próprios transportes, com americanos a bordo. A questão agora era por que ele estava indo para o aeródromo japonês. Os pilotos sabiam que o aeródromo estava nas mãos dos japoneses? Eles estavam perdidos? Uma coisa era certa. Ele sabia que tinha que avisá-los. Ele tentou desesperadamente contatar a aeronave pelo rádio, mas não obteve resposta. Quando o C-47 iniciou a descida para pousar no campo de aviação, Curtis jogou seu caça no caminho, obrigando o C-47 a desviar e dar a volta antes de tentar se aproximar novamente da pista japonesa. Com trem de pouso e flaps abaixados,
O piloto do C-47 parecia determinado a pousar lá, e então Curtis decidiu atirar à frente dele para forçá-lo a desviar novamente mais uma vez. Isso falhou, e agora Curtis estava ao alcance dos atiradores japoneses no chão, ansiosos para derrubar seu caça do céu. Curtis agora sabia que só havia uma opção restante. Para ele impedir que o C-47 chegasse ao campo de aviação, ele posicionou seu Mustang atrás do transporte pesado e, com uma extraordinária pontaria aérea, disparou uma rajada curta de tiros em seu motor de estibordo, a menos de 20 metros de distância, desligando-o antes de desviar para o lado de bombordo do C-47 e tirar seu motor restante. Estando tão baixo no momento do ataque de Curtis, o C-47 caiu na água relativamente intacto, aproximadamente 300 metros da costa. Circulando acima, ele viu o piloto e 11 passageiros implantarem botes salva-vidas. Temendo que remassem em direção à costa, onde seriam capturados e provavelmente mortos, ele escreveu uma nota que jogou em sua posição, dizendo simplesmente: "Pelo amor de Deus, fiquem longe da costa, japoneses lá." Assim, eles remaram para o mar enquanto os japoneses na costa atiravam, esperando um tiro de sorte. Curtis ficou sem munição e combustível e retornou à base para reabastecer. No dia seguinte, ele voltou e encontrou as vítimas ainda nos botes salva-vidas na baía de Song Song, a oeste da ilha, agora acompanhadas pelo tenente Lacroix. Curtis guiou um hidroavião Catalina até a posição deles e os cobriu enquanto eram resgatados. Uma investigação sobre o incidente descobriu que o C-47 havia se perdido em mau tempo após decolar quase 4 horas antes. Com o medidor de combustível quase vazio, o piloto viu a pista de pouso na ilha de Bataan, sem saber que era controlada pelos japoneses, e fez um esforço desesperado para pousar lá. Mais tarde, ao receber a lista de passageiros a bordo, ele reconheceu uma delas como sendo a enfermeira com quem havia saído depois de derrubar o jantar alguns dias antes. Apesar de estar confiante em suas ações naquele dia, Curtis ainda esperava algum tipo de punição por derrubar um de seus próprios aviões, mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, ele recebeu uma medalha aérea e teve cachos de carvalho adicionados ao seu cruz de voo distinto pelo General George C. Kenney, comandante das Forças Aéreas Aliadas na região do sudoeste do Pacífico, por seu pensamento rápido e habilidade de tiro. Sua contagem oficial de abates ainda é de 9, mas isso não impediu as equipes de solo de adicionar uma 10ª bandeira ao lado de seu Mustang, uma estrelas e listras para sua vitória bastante ortodoxa. Curtis continuou a ver ação até o final da guerra, mas não seria acreditado com mais vitórias, em vez disso, realizando principalmente ataques terrestres, enquanto os últimos japoneses eram derrotados. Após a guerra, ele participou do bloqueio de Berlim e se aposentou como tenente-coronel em 1963. Louis Edward Curtis faleceu no dia 5 de fevereiro de 1995, aos 75 anos de idade. E aí você tem a história dos pilotos dos Estados Unidos da América com uma marcação de abate americana. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, até a próxima.